o seguinte, deixa eu já apresentar para vocês, dar um beijo nesse meu querido amigo que está com a gente mais uma vez. Adoro recebê-lo, cirurgião dentista, Dr. Fernando Tai. Bem-vindo! Ô, Carol. Como você tá? Tudo muito bem, Tudo bem? graças Eu a tava Deus. falando com o doutor que ele emagreceu. Graças a quilos doutora você emagreceu? Carolina. Uns 3,5 kg. Olha, tá vendo? Mas é pro nosso verão agora, que tá chegando, Então, né? Então, e no final tá. do ano, às vezes com as festas, com muito evento, é mais difícil, né? Na verdade, a gente tem que se preparar antes, né, Carol? Tá aí. Bom, doutor Fernando hoje está aqui para falar de um assunto interessantíssimo e que muita gente passa por isso, eu passei por isso, que é a mordida cruzada. E não é só uma questão estética, mas a gente está falando também de alguns problemas funcionais, né? Futuros que podem aí acontecer caso você não cuide direitinho da mordida cruzada. Eu vou dar um tempo para o pessoal começar a mandar perguntinha no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto para a gente conversar. Tá joia, Carol. Esse assunto eu achei curioso, achei interessante, porque a questão da mordida cruzada, ela aparece normalmente numa infância, vamos dizer assim. Sim, logo nas primeiras dentições. Dentições, né? Na dentição de leite ou a dentição decídua, que a gente fala, com o nome tecnicamente falando, né? Que é a dentição de leite, que é o popular que nós falamos, ou dentição decídua, que é o nome técnico, né? Só que com o passar dos anos, se a pessoa não cuida daquela mordida cruzada, fica muito pior. Exato. E tem até um estudo bem interessante que foi feito há pouco tempo atrás. 85% da população brasileira tem algum tipo de má oclusão. Ou seja, é a grande maioria. E muitas vezes não é bem diagnosticada. Então, por isso que muitos pacientes me perguntam, quando que eu tenho que levar meu filho ao dentista? Eu falo assim, sempre no odontopediatra ou no seu dentista de confiança. É verdade. Tá? Antes mesmo falo assim, na fase gestacional. Porque a mãe já vai tendo as orientações dos cuidados pré-natal e pós-natal também. E com as informações que o dentista pode ir passando, o próprio paciente, ele pode conseguir fazer o diagnóstico. Puxa vida! Né? A mãe ou o pai, né? E perceberem logicamente, que isso... confirmar com um profissional sempre. Isso é Eu imprescindível. tive, e meu filho já foi identificado que daqui a pouquinho temos que começar algumas coisinhas. A genética de grande função, né? Antes da gente falar a respeito e o que deve ser feito, né? O uso de um ou outro aparelho, que vão surgir várias dúvidas, você trouxe algumas mordidas para a gente entender que mordida cruzada é essa. Existe, dentro desses 85%, 20% disso, tá? É considerado as mordidas cruzadas. E basicamente se classifica em duas partes, Carol, tá? As mordidas cruzadas dos dentes anteriores e existem as mordidas cruzadas dos dentes posteriores. Essa é a grande divisão. Para o paciente saber como também, e o profissional saber como identificar esses dois problemas. É caracterizado ou os dentes da frente, ou nos dentes de trás, ou até em alguns casos em ambos. Uau! Tá? Então, eu converso muito com meus pacientes para fazer uma analogia muito simples. É como se fosse uma caixa de sapato. Imagine que a caixa de baixo seja a caixa de sapato, a arcada inferior, a arcada superior seria a tampa. A tampa. Então, sempre a tampa tem que ser maior que a caixa, senão não fecha. Entendi. E quando a caixa acaba sendo maior ou a tampa menor, aí o dentista tem que saber identificar se o problema está na arcada superior ou inferior, ou às vezes está em ambas. Aí o que acontece? A tampa é menor ou a caixa é maior e de um lado cruza-se a mordida, não faz. Entendi. Tá? É muito simples o paciente entender isso. Vamos colocar então o vídeo para a gente ter uma ideia e depois a gente vem para as boquinhas que estão aqui na mesa. Olha lá. Essa é uma mordida posterior, Carol. Eu acho que era essa aí que eu tinha, doutor. Muito provavelmente. Essa é a mais comum? Essa, vamos dizer que hoje é considerada a oposta. A anterior, ela ocupa mais ou menos 53% dos casos da mordida cruzada. Olha! E 47% na parte posterior. Puxa, que interessante. Olha lá. E o que a gente está vendo? Aí a gente está vendo o problema que pode causar, né? Então, isso um problema muito fácil de identificar para os nossos telespectadores que estão ouvindo, nossos amigos que estão lá em casa, é simplesmente, por exemplo, nós que temos hoje a mordida normal, por exemplo, colocar o queixo para frente. Se você colocar o queixo e olhar a parte de perfil, quando eu colocar na mordida normal, está na mordida normal. Se eu colocar a mordida cruzada anterior, eu fico assim, ó. Eu projeto meu queixo ou a maxila para trás. Então, você muda o perfil do paciente. Se porventura
você tem uma mordida cruzada posterior, é só você estar mordido normal e coloca o queixo pro lado. Você começa a ter uma assimetria facial. Nossa. Então, um diagnóstico na parte ortodôntica de mordida cruzada é muito sério, porque você pode evitar uma cirurgia plástica. É verdade. Inclusive, aquelas cirurgias ortognáticas, você vai comentar se isso tem a ver. Vamos colocar já uma perguntinha do público, então, que escreveu pra gente. A gente vai conversar o que é possível ser feito. Na tela, olha lá. Obrigada, Fátima. Um beijo pra você. A mordida cruzada tem a ver com bruxismo? Com certeza. Pergunta boa. Trouxe até um casinho aqui muito interessante de pediatria, tá? Onde... se a câmera puder dar um close aqui, o paciente tem a mordida cruzada, ó o tamanho do dente de criança, como ele está totalmente desgastado. Tá? Você vê que praticamente ele perdeu mais de 2/3 do tamanho, é bem nítido o desgaste que a criança começa a fazer. E esse já não é mais um dente de leite, é um dente... Esses ainda são dentes de leite. São de leite. Imagine quando a criança nasceu os dentes permanentes que ela pode fazer. Vida. Tá? Então, por isso que o diagnóstico entra com o diagnóstico precoce. Tá? E para o público entender um pouquinho mais fácil, por exemplo, tem um outro casinho, por exemplo, de dentes de leite, tá? Onde tem a dentição, por exemplo, ó, você percebe, Carol, que está totalmente mordido. O correto seria morder assim. A criança morde com o queixo totalmente para trás, muda o perfil dela, ó, só para encaixar direitinho aqui, ó, e praticamente desaparece o dente de baixo. Aparece e os de cima não aparecem. E a mastigação e a absorção de nutrientes muda tudo. Isso, e essa é a mordida cruzada anterior. Que é muito frequente em pediatria, tá? Existe também as mordidas cruzadas posteriores. Vamos pegar um caso, por exemplo, que os dentes anteriores você percebe que eles estão por fora, mordendo por cima, tá? E embaixo por dentro, só que repara que o dente de baixo, ó, principalmente que é o primeiro molar aqui, ó, ele está mordendo para fora, de baixo. Então, cruza-se a mordida posterior. Isso gera uma assimetria facial. É verdade. Tá? Então, existem esses dois tipos de mordida cruzada que a gente tem. Existe um outro tipo também de mordida cruzada que a gente chama de mordida reversa. Deixa eu só pegar o caso que está aqui. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente já mostra essa então. Olha lá, quem escreveu pra gente, aproveitem na tela. Obrigada, Tati, um beijo pra você. A partir de quanto tempo precisamos escovar os dentes dos nenéns e como escovar? Ó, a escovação das crianças começa mesmo antes de nascer os dentes. Ai, meu Deus. Uma das melhores formas, e que eu sugiro, e a odontopediatria orienta, é limpar ou com a gaze enrolada ao dedo, tá? Logicamente com bem fixo, para a criança não ter risco de deglutir ou fazer a criança regurgitar, tá? Existe algumas capinhas de dedo silicone que é uma alternativa, tá? Ou a própria fralda da criança, e sempre umidifica. Por quê? Na hora que você vai limpar a gengiva antes de nascer os dentes, a criança fica com a boca cheia do leite materno, né? E forma o famoso mau hálito, né? O famoso bafinho da criança. Então, além de limpar a gengiva primeiro, você limpa a língua também, tá? E quando nascer os dentinhos, você já pode começar a introduzir as escovas de pediatria, as escovas para crianças a partir dos seus 6 meses de idade, normalmente, que é a erupção dos dentes. Pode nascer antes 4 meses, às vezes 6 meses. Já tive casos de pacientes nascerem com 1 ano e 1 mês, por exemplo. Então, nasceu um pouquinho tardio. É sempre após a mamada? Sim, sem dúvida nenhuma, sempre após a mamada, tá? E preferencialmente, né, dê para a criança um pouquinho de água, porque ela, de um lado, ela não sabe ainda fazer o bochecho. Então, não adianta somente limpar, mas de qualquer maneira, se ela engolir um pouquinho de água, ela já ajuda a deglutir aquele resíduo que fica. Então, um segredinho seria dar um pouquinho de água após a amamentação. E, gente, que coisa, né? A maternidade é sábia, a natureza é sábia, mas a gente pensa, puxa vida, depois daquela mamada maravilhosa, a criança capota, e você fala, viva! Aí você fala, eu preciso escovar o dentinho. Sim, mas é questão de hábito. Se você tá com seu filho, né, no berço, a criança continua dormindo, isso, ela continua dormindo. Não precisa, né, fazer aquela escovação, que ela não vai saber ainda fazer o bochecho, não vai saber cuspir. Então, essa higienização, porque se acostumar desde o nascimento. É rotina. Como os pediatras falam, é rotina. Se você fizer isso todos os dias, seu filho vai sempre estar acostumado que alguém vai colocar a mão na boquinha dele ou dela para que faça a higienização. Sensacional. Tem mais perguntinha, ó, tá bombando. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá.
Obrigada, Ana Lúcia, um beijo. Se a criança respira muito pela boca, ela pode ter mordida cruzada? Pode, mas não necessariamente esteja vinculada diretamente, tá? Existe a síndrome que a gente chama síndrome respirador bucal, tá? E essa síndrome respirador bucal, o que vai acontecer? O paciente respira mais pela boca do que pelo nariz. Só que o nariz tem 3 funções. Primeiro, tá? Umidificar o ar, aquecer o ar e filtrar o ar. Então, se ela não respira pela boca, a garganta dela vai ficar mais inflamada, assim como a minha, nossas gargantas estão inflamadas. Hoje nós estamos, doutor, os dois. E aí, o que acontece? Você vai ter mais inflamações, você vai ter mais infecções de garganta, de nariz e assim por diante, vai ter mais problemas respiratórios, tá? Isso pode ou não estar vinculado. Nos casos mais severos, a mordida cruzada, principalmente anterior, faz com que o paciente não consiga fazer o vedamento do lábio. Aí sim ele pode realmente ter um grande comprometimento. A mordida cruzada posterior, vamos dizer, é mais difícil, ela dificilmente vai impedir o vedamento labial. Tá? Então, por isso que a anterior é mais preocupante e é mais perigosa, principalmente nas crianças. A gente tem mais perguntinha. Antes, eu vou só te fazer uma outra ligada à parte do tratamento. Como você comentou, doutor, o mais importante é que esse diagnóstico seja feito o quanto antes. Sem dúvida. Porque tem uma questão aí, por exemplo, tem um mínimo de idade para começar a tratar a mordida cruzada daquela criança? Ela precisa estar com os dentes já todos, né? De leite não ter mais, né? Essa é uma pergunta fantástica. E que horas Carol, a gente começa, né? Que eu falo para os pacientes, ocorreu mordida cruzada é o primeiro passo para ter uma intervenção ortodôntica, tá? De um dentista, pelo próprio ortodontista, que é o dentista especializado em ortodontia, que seria a correção, colocação de aparelhos, ou mesmo pelo odontopediatra, ou para o dentista que seja a clínica em geral, esteja habilitado a fazer isso. Então, a mordida cruzada é necessária fazer a intervenção o mais rápido possível. Possível, mesmo que tenha dentinho de leite. Exato, porque alguns profissionais e algumas técnicas até falam, deixa colocar um pouquinho mais para frente, deixa nascer os dentes permanentes, mas o que vai acontecer? Se na dentição de leite já está cruzado, você já vai ter uma deformidade esquelética. Então você vai deformar o osso da mandíbula ou até da maxila. Você vai esperar deformar para depois querer corrigir? Entendi. Essa é uma grande pergunta que eu faço para os profissionais que defendem também, que, vamos dizer assim, não falaria que estaria errado, mas hoje a gente sempre trabalha com área preventiva. Sem dúvida, né? sem dúvida. E descruzar por um dente, eu tenho um caso que eu trouxe aqui na frente, não, está cá. Aqui. Tá? Que aqui é do Lohan, um paciente meu. Ele tinha a mordida cruzada de um dente. A gente pode... Um só, na parte anterior aqui, tá? Para você ter uma ideia, eu coloquei o aparelho, 7 dias descruzamos os dentes. Olha que máximo. Aí você fala assim... Só que então, doutor, te pergunto, e a maturidade da criança, muitas vezes, para encarar o tratamento? Perguntando como mãe também, porque eu acho que quem está assistindo a gente que tem filho tem essa preocupação. Fantástica pergunta. A gente pensa na maturidade da criança, entender que é uma responsabilidade. Eu me lembro que eu usava aparelho, tirava para comer, esquecia ali, fui. Quantos aparelhos? A mãe falava, não acredito, você perdeu outro. Por isso que o profissional, ele teria que fazer o quê? A avaliação primeiro da parte pessoal do profissional, do paciente, analisar para ver se ele realmente aceitaria ou um aparelho móvel ou um aparelho fixo. Então, o profissional está extremamente habilitado, Carol, a te falar se o seu paciente vai ser colaborador ou não. Mas é importantíssimo que os pais acompanhem isso e, de um lado, descruzem o mais rápido possível. Esse é o primeiro passo da ortodontia na odontologia. Não vou esquecer esse, doutor, não vou esquecer. Não, mas é verdade, gente. Vamos colocar mais perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Vamos lá. Obrigada, Ediomar. Um beijo pra você. Usar aparelho estético pode melhorar ou piorar a mordida cruzada? Então, a gente tem alguns tipos de aparelho. O que é hoje, padrão ouro, doutor? Assim, a gente pode dizer isso ou vai depender de cada mordida? Depende de cada mordida, tá? Então, com relação hoje a aparelhos estéticos, nós temos hoje os aparelhos fixos convencionais, tá? Os aparelhos de cerâmica, por exemplo, que tem os aparelhos fixos metálicos, aquele tradicional, tá, Carol? E aí, de um lado, você tem o aparelho, por exemplo, das pecinhas que são feitas de cerâmica. E hoje entrou muito na moda os alinhadores, tá? Que são eu peço desculpa, porque era para trazer, eu acabei esquecendo. Você não pode falar a marca, doutor. Não, claro, com certeza. Mas esses alinhadores funcionam? Funcionam.
Cada caso é um caso específico e tem que ser analisado pelo profissional para ele eleger o que é melhor para você. Tá. Porque pode ser para o meu filho seja melhor um aparelho fixo, tá? Para o meu paciente, para o seu filho, seja um aparelho móvel, né? Então, cada paciente vai ser avaliado pelo profissional para poder ter a melhor desenvoltura, para ter o melhor processo. Por exemplo, naquele caso que eu lhe mostrei, eu achei melhor colocar um aparelho fixo. Em uma semana, 7 dias, resolveu o problema para ele. Em uma semana, tiramos o aparelho. Ele falou, já, tio? Eu falei, já. Tava gostando, eu tô me acostumando, né? Colocar borrachinha colorida, tem toda essa fase também. Então... Mas que interessante, eu tive que usar alguns, mas eu me lembro daquele o expansor, né? Que é fixo, mas fica no céu da boca pra... Um pouquinho era bem pequenininho, era pra abrir. Normalmente é a mordida posterior que é cruzada. Tá? Era o meu problema. Mas assim, que bom que hoje a gente tem tanto esclarecimento. Claro. Doutor Fernando Thay, é sempre muito bacana bater papo com ele, porque você coloca a sua opinião e eu acho que isso nos ajuda, né? Claro. Como pacientes e como mães também, que a gente nota isso nas crianças, eu acho fundamental. E saber que tem tratamento. Sempre tem tratamento. Para melhorar a funcionalidade e a estética também, né, gente? O principal é a função. Logicamente, alinhando, você ganha estética, Carol. Sem dúvida nenhuma. Tá aí, eu vou deixar aqui um contato do doutor. Quem quiser saber mais, tem um site dele, que é o carecenterbrasil.com.br, carecenterbrasil.com.br. Nas redes sociais, Fernando Thay, você encontra o trabalho do nosso cirurgião dentista sempre com a gente. Obrigada, querido. Carol. Tudo de bom pra você. Lá pra turminha, pra sua turma, pros seus filhos e até ano que vem. Com certeza. Ótimo Natal, ano novo maravilhoso. Também, e melhoras também. Pra nós, né? Obrigada.